Existe uma verdade que a maioria das pessoas evita pensar, não porque seja difícil de entender, mas porque é desconfortável demais para encarar. É uma verdade silenciosa, inegável, e que está presente em cada segundo da sua vida. Você está mais perto do fim do que imagina. Agora calma. Este vídeo não é sobre medo, não é sobre pessimismo, e muito menos sobre desistência. Na verdade, é exatamente o contrário. Porque quando você entende essa verdade profundamente, algo muda dentro de você. As desculpas começam a perder força, as distrações começam a perder valor. E aquilo que realmente importa se torna muito mais claro. Então presta atenção até o final, porque talvez esta seja uma das conversas mais importantes que você terá consigo mesmo. Existe uma coisa que acompanha você desde o primeiro dia da sua vida. Um relógio, mas não aquele que está no seu pulso, nem o que aparece na tela do celular. Estamos falando do relógio invisível, o tempo, e existe algo curioso sobre ele. Você nunca vê o tempo indo embora. Você apenas percebe depois que ele já passou. Por isso tantas pessoas se assustam quando dizem: parece que foi ontem, parece que o ano voou, parece que o tempo está acelerando. Mas o tempo não acelerou. Você apenas parou de perceber sua passagem. E esse é o começo do problema. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Depois eu começo. Depois eu cuido da saúde. Depois eu corro atrás dos meus sonhos. Depois eu passo mais tempo com quem amo. Depois eu faço aquela viagem. Depois eu mudo. Mas existe uma pergunta desconfortável. E se esse depois nunca chegar? Porque ninguém recebe uma garantia. Ninguém recebe um aviso. Ninguém sabe exatamente quanto tempo tem. Mesmo assim, agimos como se o futuro estivesse garantido. E essa talvez seja uma das maiores ilusões da vida. Agora pense em quantas horas desaparecem todos os dias. Minutos nas redes sociais. Horas em distrações. Dias inteiros adiando decisões importantes. Semanas consumidas por preocupações inúteis. Meses esperando o momento perfeito. Anos repetindo padrões que não levam a lugar algum. E tudo isso parece pequeno quando acontece. Mas quando você soma, o resultado assusta. Porque a vida raramente é perdida de uma vez. Ela é perdida aos poucos. Em pequenas parcelas. Em pequenas distrações. Em pequenas concessões. Existe um dia imaginário que mora na mente de muita gente. O dia em que tudo vai começar. O dia em que haverá motivação suficiente. Coragem suficiente. Tempo suficiente. Dinheiro suficiente, condições perfeitas. Mas esse dia quase nunca chega, porque ele não existe. A vida real acontece agora, enquanto você espera, enquanto você adia, enquanto você planeja, enquanto você duvida. Ela continua acontecendo. E isso significa que cada espera tem um custo. Existe uma dor muito específica, a dor de olhar para trás, não para aquilo que deu errado, mas para aquilo que nunca foi tentado. Porque fracassos ensinam, erros ensinam, tentativas ensinam, mas oportunidades abandonadas criam arrependimento. E o arrependimento costuma ser mais pesado do que o fracasso, porque ele vem acompanhado de uma pergunta impossível de responder. E se eu tivesse tentado? Essa pergunta acompanha muitas pessoas durante anos, às vezes durante a vida inteira. Agora presta atenção. Nem todos os sonhos morrem porque são impossíveis. Muitos morrem porque foram adiados, esquecidos, ignorados. Troca-se o extraordinário pelo confortável, o importante pelo urgente, o significativo pelo conveniente. E sem perceber, a pessoa vai abandonando pedaços de si mesma, até que aquilo que um dia parecia essencial se transforma em uma lembrança distante. Essa é uma morte silenciosa, a morte das possibilidades. A morte do potencial. A morte daquilo que poderia ter sido. Existe uma característica do tempo que assusta. Ele não negocia. Não espera você estar preparado. Não espera você ganhar confiança. Não espera você se organizar. Ele simplesmente continua. Todos os dias. Sem exceção. E enquanto isso acontece, sua vida está sendo escrita. Mesmo quando você não faz nada. Porque não escolher também é uma escolha. Não agir também produz consequências. Não decidir também cria um futuro.
E muitas pessoas só percebem isso tarde demais. Agora imagine duas pessoas. A primeira acredita que tem muito tempo, por isso adia, procrastina, espera. A segunda entende que o tempo é limitado, por isso age, aprende, constrói, valoriza cada oportunidade. Qual delas terá uma vida mais rica em experiências? Qual delas terá menos arrependimentos? Qual delas chegará ao final da jornada com mais paz? A diferença entre elas não é inteligência, não é sorte, não é talento, é consciência. A consciência de que o tempo é o recurso mais valioso que existe. Talvez porque essa verdade destrói uma ilusão confortável. A ilusão de que podemos recuperar qualquer coisa. Dinheiro pode voltar. Objetos podem ser substituídos. Oportunidades podem surgir novamente. Mas o tempo não retorna. Cada minuto vivido desaparece para sempre. E quando você entende isso profundamente, começa a olhar para a sua vida de forma diferente. Começa a perguntar: isso realmente vale meu tempo? Essa distração vale meu tempo? Essa preocupação vale meu tempo? Esse medo vale meu tempo? Essas perguntas mudam prioridades, mudam escolhas, mudam destinos. Talvez o objetivo deste vídeo não seja assustar você, talvez seja acordar você, porque existe uma diferença enorme entre viver consciente da finitude e viver ignorando-a. Quem ignora o tempo costuma desperdiçá-lo. Quem valoriza o tempo costuma usá-lo melhor. E isso não significa viver com ansiedade. Significa viver com presença, com intenção, com clareza. Significa entender que cada dia possui valor, porque cada dia é irrepetível. Agora quero que você imagine algo. Imagine que daqui a 10 anos você encontre a versão futura de si mesmo. O que ela diria? Ela agradeceria pelas escolhas que você está fazendo hoje? Ou perguntaria por que você esperou tanto? Por que adiou tanto? Por que teve medo durante tanto tempo? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas também pode ser transformadora, porque obriga você a olhar para a direção que está seguindo. E direção importa mais do que velocidade. Existe uma frase que muitas pessoas só entendem tarde demais: você não está perdendo tempo. Você está trocando tempo por alguma coisa. A questão é: por quê? Você está trocando sua vida por crescimento? Ou por distração? Por construção? Ou por consumo? Por propósito? Ou por conveniência? Porque no final das contas, sua vida será a soma dessas trocas. Cada hora investida, cada escolha repetida, cada decisão tomada. Tudo isso está construindo seu destino. Agora, neste exato momento. Se você entendeu este vídeo, então percebeu algo importante. Você está mais perto do fim do que pensa. Mas isso não é uma sentença negativa. É um convite. Um convite para viver com mais consciência, mais coragem, mais intenção, mais presença. Porque quando você entende que o tempo é limitado, começa a tratar sua vida como algo precioso. E talvez seja exatamente isso que estava faltando. Não mais tempo, mas mais consciência sobre o valor dele. Agora me responde uma coisa. Se você soubesse que não poderia continuar adiando uma única coisa na sua vida, o que faria hoje? Comenta aqui embaixo. O tempo é agora. Quero ver quem realmente entendeu a mensagem. Se inscreve no canal para mais conteúdos que fazem você enxergar aquilo que a maioria prefere ignorar. E deixa o like, porque isso ajuda esta mensagem a chegar em outras pessoas que talvez estejam vivendo como se tivessem tempo infinito. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou, porque o tempo continuará passando. A única pergunta é: o que você vai fazer com aquilo que ainda resta?